Fala turma, levantamos para vencer, vamos para cima, mais um episódio do Clube 5AM, isso aí, nós estamos aqui com um livro comentado, Casamento, Filhos e Negócio, hoje é o episódio número 15, já passaram 2 semanas aí, mora chimarrãozinho M2, estamos no escritório, bonitão, arrumado. Hoje tem BNI, né, inauguração, lançamento do grupo BNI Taquara. Então vai ser uma festa, vai ser um evento de gala aí no Ecoland, né, no espaço do Ecoland. Vai ter lá cerca de 150 pessoas, empresários, pessoas dispostas a vencer na vida, às 7 da manhã se reunindo para entender como é se juntar com pessoas que têm esse perfil, né? Vamos para cima. Aí os Michael chegando, daí gurizada, sejam bem-vindos. Levantamos para vencer. E isso é legal, cara. Estar em um ambiente com pessoas que têm vontade de vencer na vida vai fazer toda a diferença na tua vida. Porque se você estiver só em ambientes com pessoas que só reclamam, estão sempre achando ruim a vida, nunca faz a coisa certa, tu não vai crescer, vai continuar sempre tendo o mesmo resultado. Agora, começar a andar com pessoas que fazem diferente, que têm novas visões, que enxergam além, vai fazer toda a diferença. As conexões vão ser diferentes. Eu amo estar em ambientes onde pessoas estão fazendo um esforço para estar lá e que estão pagando para estar lá. Porque essas pessoas que eu quero andar perto, que elas valorizam o tempo e o investimento, e fazem a coisa acontecer. Então, o BNI Taquara está sendo lançado hoje, vai ser lançado daqui a pouco, né? Vamos estar lá firme, fazendo nossa participação. Sou um membro já, mas vai ter uma galera lá para conhecer como é esse projeto. Bom dia, Tiagão, seja bem-vindo, vamos embora. Já fiz propaganda do BNI, vamos tocar ficha aqui no livro, porque tá massa o episódio de hoje, cara, tá bem legal. Hoje nós vamos pegar aqui as falas das meninas, né? Mas antes de entrar nas falas das meninas, na página 97, eu finalizo ali a minha participação sobre filhos, falando sobre herança. E é legal esse conceito de herança, né? Porque os filhos são herança do Senhor para nossas vidas. Esse é um conceito bíblico, que para mim é muito claro isso. E às vezes as pessoas dizem, cara, mas eu não planejei meu filho, não queria ter 2, 3 filhos, por exemplo, 5 filhos, né? Hoje está mais restrito a quantidade de filhos, né? Falávamos essa semana de alguém da família aqui da Letícia, que teve 22 filhos, mais atrás, né? Não agora recentemente. 22 filhos, cara, 19 vivos, né? 3 não deu muito certo ali, quando criança. Mas é gente pra caramba, né? Pensa, a festa com os primos, com os sobrinhos, a galera lá. É muita gente, cara. E quando a gente fala sobre o conceito de herança, às vezes a gente não entende que a herança não é exigida, não é algo que o beneficiado que define, que escolhe. Não, é o doador que define. E quem é o doador dos filhos para nós pais? É Deus. Então, Ele que define essas questões. Claro que nós temos nossa contribuição, né? Ninguém vai ter filho do nada, assim, né? Com exceção de Maria, que foi um milagre do Espírito Santo, né? Ninguém tem filho do nada. Nós podemos ter certos níveis de controle também hoje, né? Tem vários métodos aí para que você não venha ter um punhado de filho também. Então tem alguns aspectos aí que a gente pode ajustar esse nível de herança. Mas é interessante, cara, entender isso aí, porque é o doador que define a tua herança, o momento da tua herança, e isso é bem importante, você ter clareza no coração. Cara, esse filho é uma bênção de Deus sobre a minha vida, e é minha responsabilidade, e é minha herança, então eu vou tratá-la bem, senão a gente vai fazer como os herdeiros financeiros, né? Que em menos de 5 anos, 86% dos herdeiros perdem tudo. Menos de 5 anos, 86% dos herdeiros. Assim como os ganhadores de Mega Sena também, em menos de 5 anos, voltam a ser mais pobres do que eram antes.
certo? Vamos lá. Então, a herança tem a legalidade natural, ali na página 97 ainda, um direito reconhecido pela sociedade e pelas leis que nos concedem a guarda e responsabilidade dos seus filhos. Então, nós temos uma legalidade civil sobre nossos filhos. Nós podemos ser presos por como é que é a palavra? Uma conduta como pais, né? Então, a gente pode, hoje tem leis aí, que antigamente não tinha, né? Até tinha uns abusos aí, realmente. Claro que tem leis hoje que também são uns abusos, a própria lei é um abuso, mas devido a alguns excessos, né, tem algumas leis aí que, de certa forma, dão uma alinhada nos pais para que não haja agressões, não haja abusos, né? Realmente, os pais têm uma responsabilidade muito grande sobre os filhos e devem ser cumpridas, tá? E tem uma legalidade espiritual, que é a autoridade que Deus nos dá para instruir, guiar, corrigir e investir na vida dos nossos filhos, principalmente com palavras. Pais que amaldiçoam seus filhos estão destruindo o destino deles, porque principalmente o homem, né? Ele é um formador de destino, ele é um direcionador de destino. A gente já viu nos episódios passados que nossos filhos são flechas, que nós apontamos o alvo. Então nós devemos proferir palavras de bênçãos, de clareza, de destino para nossos filhos, para que eles possam já, desde criança, estar recebendo isso, né? A Manuela, quando ela era pequenininha, nós aprendemos a frase: você nasceu para vencer. A gente falava isso para ela, direto. Depois, quando eu criei a minha frase levantamos para vencer, daí eu parei de falar você nasceu para vencer e todo dia nós levantamos para vencer. Então tem uma ajustada nisso. Mas é importante você declarar sobre a vida de seus filhos, né? Quem eles já são, a identidade, a clareza, a grandeza deles, certo? Ainda para finalizar esse assunto, na página 98, treinar um filho exige esforço, aprendizado contínuo e disposição para investir tempo e recursos, pois quando um filho nasce, também nasce um pai e uma mãe. E é isso que a gente precisa entender. Cara, nasceu um filho, cara, nasceu um pai e uma mãe também. Como a gente faz isso? Se o filho vai ter que passar por um processo educacional, na fase de infância, né, da adolescência, da fase de juventude, os pais também vão ter que passar por um processo educacional conduzindo esses filhos, porque eles são os mestres, né, os condutores. Então pensa, uma escola que tem um bom professor e uma escola que tem um mau professor. Quais os alunos vão se desenvolver melhor? Não só ser bom professor, né, um bom pai, mas ter um bom método, ter boas ferramentas. Por isso que o livro vem nesse contexto de capacitar, não de definir como você deve conduzir a educação dos seus filhos, mas te dá ferramentas, te dá um norte, te dá uma cultura. Cara, tem aqui, não dá para dizer que não tem. Esse passo a passo é que eu tenho certeza que qualquer pai, qualquer mãe, apesar do grande desafio que é de educar filhos, ou criar filhos, como se diz por aí, né? Com essas ferramentas vai dar muito certo, vai andar muito bem, tá? Porque contar apenas com instinto não é suficiente. Sabe por quê? O que é o instinto? O instinto são as experiências que tu teve na vida. E é natural os pais que nunca participaram de nenhum tipo de treinamento, não leram nenhum tipo de livro sobre paternidade, maternidade, mas tiveram suas experiências com seus próprios pais em outra época, com a maioria dessas experiências também de pais que não tiveram nenhuma instrução, que também foram instinto e veio vindo, né, lá atrás, e que muitas vezes carregadas de uma conduta meio pesada, sabe? Volto a dizer, com falta de técnica. Não é assim, por exemplo, meus pais, o meu pai especificamente, ele me ensinou muito sobre respeito, muito, e eu sou muito grato a isso. E eu ensino as minhas filhas sobre respeito. Mas o resto, cara, não teve nenhuma conduta digna de ser reproduzida. Porém, quando eu tive minha primeira filha, a Manu, eu me peguei fazendo coisas que eu não aceitava dele.
E eu disse, cara, olha só, eu estou reproduzindo aquilo que meu pai fazia para mim e eu não gostava. E daí o que eu fiz? Eu fui, chamei a Manu, ela pequenininha, e pedi desculpa para ela, pela minha postura, pela forma de conduzir aquela situação. Então, esse é o instinto. Tu vai reproduzir aquilo que tu viveu. E na maioria das vezes não foi bom, porque também veio sem instrução. As meninas agora, até não sei como é que vai ser nosso tempo hoje aqui, acho que não vamos conseguir gastar todo o tempo, porque a Manu escreveu bastante coisa aqui. Conseguir completar tudo que ela traz de instrução. Mas fica claro naquilo que ela está instruindo aqui, na participação dela do livro, que ela já tem nela aquilo que ela está vivendo com nós. E a partir daquilo que ela está vivendo com nós, até de forma mais instintiva, né? E que ela está dando ok, que ela está aceitando, ela está entendendo que é um bom caminho, um caminho virtuoso, ela vai reproduzir naturalmente com os filhos dela. Então, assim, viver por instinto, se tu tem um bom lastro, uma boa educação, vai ajudar. Mas, claro, tu também vai ter que se capacitar, né, para que aquilo ali continue se reproduzindo da forma correta. Senão, nós temos a natureza pecaminosa, a gente tem nossos defeitos e a gente precisa entender os processos para fazer da melhor forma possível, tá? Não viver por instinto. Daí, assim, muitos pais investem, né? A maioria dos pais investiram muito em formação pessoal, profissional, fizeram faculdade. Hoje está muito em evidência, né? É muito fácil o acesso à educação. E botaram grana, botaram tempo e tal. Mas, quando se fala sobre paternidade e maternidade, 0 grau de instrução. Muitas vezes não leram um livro. Um livro. Quanto custa um livro? Diante de uma faculdade. Cara, o tempo, né, de dedicar para ler um livro. Rabiscar assim, ó, tá vendo? Tá rabiscado. Rabiscar, eu faço isso direto com meus livros. Rabisco, anoto. Quando eu volto para ler de novo, já tem aqueles pontos principais, que o livro às vezes precisa ser estudado mais vezes, né, dependendo daquele conteúdo. Então, invista no desenvolvimento de paternidade e maternidade. E quando a gente pensa em patrimônio, né, a gente pensa casa, carro, investimentos, enfim, nós temos nossos patrimônios, sejam pequenos ou grandes, nós estamos sempre construindo patrimônio, né? Os nossos filhos são nosso patrimônio maior. Patrimônio, os nossos bens mais preciosos. E trabalhar, ganhar dinheiro e prosperar são objetivos legítimos. Eu defendo isso e eu ensino isso e eu vivo isso. Mas a verdadeira riqueza está na família. Não tem preço, não tem fortuna, não tem dinheiro que pague uma família desconjuntada, uma família desmantelada, tá? O nosso maior patrimônio é a nossa família, independente do nosso grau social, tá? É a família. Bom dia, Denise. Seja bem-vinda, guria. Levantamos para vencer. Então, eu finalizo a minha participação na parte de treinamento de filhos falando assim, na página 99. Treinar filhos não é apenas suprir necessidades imediatas, mas investir neles para que se tornem adultos íntegros, responsáveis e preparados para impactar o mundo ao seu redor. Nós temos a responsabilidade de capacitá-los para que eles possam ser agente de influência e impactar o mundo ao redor deles. Talvez não estamos falando de alguém que vai impactar o mundo todo, mas vai impactar o seu mundo. Ou talvez essa pessoa vai impactar uma nação ou nações, dependendo do decorrer da vida dessa pessoa, certo? Está nas tuas mãos preparar esse futuro cidadão aí que vai assumir também depois suas responsabilidades, seus deveres, né? E vai de alguma forma contribuir para o desenvolvimento saudável na sociedade ou, como a gente vê muito por aí, contribuir para os problemas da sociedade. Certo, gente? Então, essa foi a minha participação na parte de treinamento de filhos. Eu vou começar aqui a parte da Manu. Vamos ver. Em 15 minutos eu mato aqui, senão a gente joga para amanhã, para nós não se estender muito, tá? Mas é muito legal a participação dela. Eu tava lendo assim, e claro, a gente tem orgulho, né, de ser minha filha e tal, mas vendo a importância de uma adolescente falar para os pais como
o que, né, os filhos esperam dos pais. Que esse é o tema dela. O que os filhos esperam dos pais. Foi um desafio que eu lancei para ela. Para a Esther também fez uma participaçãozinha ali. Eu disse, escreve o que os filhos esperam dos pais. E ela passou algum tempo, assim, alguns dias escrevendo e ajustando e tal. Depois eu peguei, eu fiz uma organização textual, fiz algumas correções textuais, mas não mexi no texto e procurei só fazer alguns ajustes gramaticais, basicamente isso, tá? E tá na íntegra, na forma com que ela escreveu aqui, tá? Então, ela começa falando assim, na página 99, tá? Os pais mais contemporâneos se dedicam... Não, isso aqui, desculpa. Isso aqui não é ela falando. Isso aqui até eu fazendo uma introdução para ela começar. Eu montei a introdução, a partir daqui tudo dá sequência, tá? Então, essa aqui ainda não é ela falando, ó. É eu ainda. Os pais mais contemporâneos se dedicam muito à rotina de trabalho. Está lá na página 99, né? Na alta demanda laboral e acreditam que precisam dar o melhor para os seus filhos. Realmente, né? A gente precisa dar o melhor para os nossos filhos. Mas o que é dar o melhor, né? E muitas vezes a gente busca gerar um conforto infinito, né? Uma proteção, um domo de ferro, lá, tipo de Israel, lá, não pode passar nada. Não. E qualquer novidade, qualquer coisa, qualquer novidade que trazer a maior sensação para que esses pais sintam que estão dando o melhor para seus filhos. E essa é uma dificuldade da paternidade moderna. Nós temos muitos bens de consumo, acesso a muitas tecnologias que favorecem realmente melhorar a vida dos nossos filhos. Porém, qual que é o limite? Até que ponto eu realmente estou trazendo um benefício em melhorar a vida do meu filho? E isso é uma reflexão que cada um tem que fazer. Porque, dependendo da situação, nós estamos estragando, piorando ou destreinando a capacidade de crescimento dos nossos filhos. Por querer fazer tudo, fazer demais, né? Dar o melhor. E é um pouco sobre isso que a Manu vai escrever. Agora sim, agora ela começa... Não, ainda não é. Daí eu falo assim, ó. Vamos agora ouvir os filhos, o que eles verdadeiramente esperam de seus pais. Agora sim, vem a Manu, né? Ela se apresenta, eu sou a Manuela Caroline Sartori e a minha irmã Esther Carolina Sartori. Então são as Carols, acho que é. Uma é Caroline, outra é Carolina. Isso vem da família da Letícia aqui. A mãe dela é Adriane, a Letícia é Adriane e a Cláudia é Adriana. Acho que é essa ordem. Daí a gente pegou essa ideia também, trouxe para as meninas, né? Do segundo nome ser semelhante, né? Para ter essa conexão de nome. Achei bacana. E daí ela coloca então na página 100, tá? Ela diz assim: seus filhos vão herdar suas manias. Ela fala de manias, né? Ela usa muita palavra mania. Eu deixei como ela escreveu. E principalmente as suas manias ruins, aquelas nas quais mais afetam o relacionamento de vocês. Então ela está dizendo assim, cara, os filhos de vocês vão ser o espelho de vocês, né? Eles vão herdar as manias, os trejeitos, né? E principalmente aquilo que são os problemas, os defeitos de vocês. Isso vai gritar neles. E realmente, muitas vezes eu e a Letícia já se olhamos assim, ao ver as crianças, né, em alguma situação que a gente precisava corrigir elas, daqui a pouco a gente se olhou, cara, é nós ali, né? É nós, é aquilo que nós temos como defeito, ela está reproduzindo, né? Então, isso é muito nítido, né? E cabe a nós essa reflexão, de entender isso, até para saber abordar aquela situação. E até para poder nos corrigir diante daquela situação. Se não fica aquela assim, faz o que eu digo e não faz o que eu faço. É o cara com um cigarro na boca dizendo para os filhos não fumar. É difícil, né? É difícil, né? Por mais que tu fale da consciência e tal, que daí porque eu tive uma infância, que eu entrei nesse vício, não consigo largar, mas tu não pode entrar e tal. Tudo bem, daqui a pouco ele não vai fumar, mas tem outra situação que ele vai se envolver e vai dizer assim, eu também, vou dar minha desculpa aqui, né? Porque é isso, porque é aquilo, então por isso que eu bebo desse jeito, por isso que eu faço isso. Pregar moral de cuecas, não funciona muito, tá? Então a gente tem que fazer essa reflexão sobre os nossos defeitos, analisar e poder evoluir nisso, junto com os nossos filhos, porque estão reproduzindo isso aí. Então
A Manu trata isso como manias, tá? Ela vem falando e tal, e no meio da página 100 ela diz assim, ó. Ah, Manu, ela mesma falando, né? Como se fosse alguém falando com ela. Ah, Manu, mas como eu vou saber que manias eu devo mudar para melhorar e ser um bom pai ou mãe? Ela segue a resposta. Na verdade, a resposta para essa pergunta é muito fácil. Apenas observe qual é o maior problema no seu filho. Talvez seja a desobediência, a implicância, a impaciência, a arrogância, frescura ou até a braveza. Saiba que isso seu filho puxou das suas manias. Então ela segue escrevendo mais algumas coisas. Então é fazer essa análise que eu acabei de falar. Fazer essa análise, identificar e tratar junto com os filhos. Porque tu precisa tratar nele, mas precisa tratar primeiro em ti. E ela vem falar das sementes, né, que a gente trouxe lá dos nossos pais também. Ela tem isso bem claro, com consciência. Não sei aonde a gente aprendeu aí na igreja, nosso contexto de desenvolvimento, que ela tem isso claro na cabeça dela, que nós carregamos sementes. E essas sementes, se nós não adianta ficar podando, né, as árvores aí dessas sementes, nós precisamos arrancar lá a raiz, porque senão a gente fica aí arrancando os frutos, né, e tal, podando, mas não resolve, né? A gente precisa arrancar lá pela raiz. E daí, um dos pontos que ela fala é sobre o perdão. E isso sim, a gente tem uma linha de aprendizado muito forte em cima do perdão, porque o perdão traz liberdade. O perdão te traz uma capacidade ilimitada de crescimento, de olhar para o outro e tal, e principalmente de poder se relacionar com o outro, né? Tanto com os teus pais quanto com os teus filhos. E uma pessoa livre através do perdão não tem mais obstáculos para viver, tá? Porque ela realmente consegue fluir em todas as áreas. E uma pessoa presa na falta de perdão vai ter muitas dificuldades na vida. E ela trata um pouquinho sobre essa questão do perdão e ela, na página 101, fala: aprenda a perdoar. Bom dia, Saulinho. Seja bem-vindo, cara. Levantamos para vencer. Vamos lá. Estamos falando aqui sobre treinamento de filhos, tá? E estamos aqui na parte onde a Manu, que é minha filha mais velha, fez a colaboração dela. Página 101. Ela diz assim: o que mais estraga no relacionamento em geral é trazer problemas e traumas de coisas passadas à tona, colocando sobre a outra pessoa uma pressão inexplicável. Então, às vezes a gente traz, né, nossos traumas lá passados e coloca aqui falando um tema específico sobre nossos filhos, tá? Também ela fala sobre problemas no trabalho, no trânsito, no cotidiano de vida em geral, que os pais têm, né? Ainda mais dependendo da rotina de vida, mais estressante e tal. E depois chega em casa e descarrega dos filhos. Ah, mas eu quero só relaxar, eu quero olhar meu filme, eu quero olhar minha série, para de incomodar. Quando o filho passou o dia inteiro longe, cara, e o que ele quer? Atenção, ele quer a tua companhia, ele quer estar junto, principalmente quando ele é menor, né? Ontem as meninas foram olhar o show do Gaudêncio, aqui em Sapiranga. E eu fiquei em casa com a Esther. Eu não gosto muito em show, essas coisas, não me apetece. Não que eu não acharia legal, mas eu disse pra ela, quando ela foi comprar os ingressos, não tem tempo atrás, não precisa pra mim. E daí eu cheguei em casa, depois da aula de inglês, já era perto das 7, e tinha um atendimento de uma mentoria. O Maico estava aqui, né? O Maico estava na mentoria, ele e a Vivi. E se estendeu, né, Maico? Passou, foi 8 e pouco ali, e vai estar tudo certo. E a Esther lá, esperando eu terminar, para nós começar a brincar, que ela já tinha organizado tudo para que nós ia brincar. Eu disse: Esther, agora eu vou só tomar um banho. Não, deixa eu só tomar um banho rapidinho. Daí tomei um banho, mas eu já tinha comido antes, né? Comi antes da minha mentoria ali. E tiramos um tempasso juntos, cara. Tempasso, brincamos, jogamos e tal. E depois fomos olhar um filme que ela escolheu. Daí o filme era um filme de desenho e tal, mas não estava muito legal. Daí ela disse: pai, você tá gostando? Umas 3 vezes ela me perguntou se estava gostando. Eu disse: mais ou menos, vamos trocar? Eu disse: vou trocar. Vamos olhar uns vídeos engraçados. E daí começamos a botar no YouTube uns vídeos engraçados. Aí ficamos, cara, até 10 da noite, 10 e pouco. E eu disse: vamos dormir. Daí cada um foi pro seu quarto e fomos dormir. Isso é importante para criança. Deu aquele tempo junto, né? A gente jogou, a gente olhou um programa que ela gosta. Claro que às vezes
nós falamos assim, agora vocês vão para os quartos de vocês, eu e tua mãe vamos ficar na sala, só nós, a gente quer um tempo para nós. Também tem isso aí, né? A gente tira nosso tempo. Sexta agora estamos indo viajar, eu e a Letícia, vamos ficar 5 dias fora e as gurias vão ficar em casa se virando, né? Vão dormir sozinhos em casa, vão fazer as refeições, vão ir para a escola, vão ir para o trabalho, a Manu agora está com patinete elétrico para se virar. Então assim, a gente deixou certas organizações aqui. A gente também tem a nossa vida, mas nós não podemos negligenciar que eles têm a vida deles e eles precisam de nós. A Manu hoje já não quer essa atenção, né? Se bem que ela gosta de olhar um filme conosco lá na sala, coisas assim. Mas geralmente ela já está mais dentro do mundo dela ali, né? E ela fala um pouco sobre isso, cara, que às vezes os pais, cara, estão cheios de problemas, carregando coisas do passado, do trabalho, do dia a dia, e não estão entendendo que tem um outro ser com uma vida ali que precisa desse... Não precisa receber toda aquela carga, aquela pressão, mas tem que ser bem recebido, né? Ter um bom relacionamento, tá louco para ser o melhor amigo e tal e tal. Certo? Lá na página... estou na página 101. Vamos lá. Os filhos esperam apenas... O que os filhos esperam dos pais? É que ela responde um pouco mais direto, né? E é bem forte aqui o que ela vai tratar, tá? Ela diz assim, os filhos esperam apenas amor, acolhimento e aceitação dos seus pais. Ó, são 3 coisas, amor, acolhimento e aceitação. Olha o que ela fala sobre essas 3 coisas. Isso aqui é a parte mais sensacional que eu vi do texto dela, da sinceridade dela e da percepção dela como filha. Olha só. Ela diz assim... do amor, porque por ser algo que o ser humano desde o princípio necessita e vive em busca, né? Todo mundo quer ser amado e tal, né? Então o filho precisa desse amor. Do acolhimento, pois todos nós alguma vez já nos sentimos ameaçados, incapazes, e com isso buscamos um lugar para nos esconder, nos sentir seguros, né? Então todo filho quer se sentir acolhido pelos pais. E daí quando entra na parte de aceitação, cara, aí ela começa a vir na contramão dos conceitos de sociedade moderna. Ela está sendo moderna à moda antiga. Olha o que ela fala sobre aceitação. Isso aqui tem que ser traduzido em palestra para essa geração. Ela diz assim, a aceitação, sim, é algo que buscamos, desde o princípio também. Mas lá na página 102 ela diz, porém, ela diz assim, o seu filho precisa ser... eu não marquei aqui, mas ela diz assim, porém, é algo que você não deve dar para o seu filho. Você não deve dar aceitação para o seu filho, dentro do conceito dela de aceitação, né? Que o seu filho precisa ser ensinado princípios e não sobre aceitação. Cara, daí ela vem batendo. Deixa eu falar um negócio. Aqui no livro comentado, teve coisas que eu tirei dela, porque ela bateu meio forte demais. Eu disse, vai ficar ruim. Eu disse pra ela, vou tirar isso aqui porque tá muito forte. Eu sei que tu pensa assim, mas vai ofender algumas pessoas. Apesar de ter ficado firme o texto dela. Eu não incluí nada, só tirei algumas coisas que realmente estavam muito forte. Eu disse, isso aqui eu acho que não cabe aqui para o leitor, que talvez não vai entender muito bem o que tu quer dizer. Eu tirei um pedacinho ali dessa parte. E daí ela relata, ela fala sobre a questão, né, do amor, do acolhimento, né, top, e da aceitação. Ela diz assim, você não deve dar aceitação para os seus filhos. Você tem que ensinar princípios, né? E ela relata uma experiência dela de vida para confirmar isso. Olha o que ela diz na página 102. Teve uma certa fase da minha vida que foi bem complicado, onde eu me questionava sobre a minha sexualidade. Ele foi de 11 para 12 anos, bem na pandemia, quando teve aquela transição do presencial para o digital. A Manu estudava em escola pública na época ainda, estava no 6º ano, e ali a gente começou a descobrir algumas coisas que estavam vindo à tona, e como nós sempre policiamos muito as nossas filhas, entendendo onde que elas estão, o que elas estão vendo, a gente sempre foi muito detetive, assim, cara, não deixamos ao acaso as coisas, tá? A gente dá um certo nível de responsabilidade, liberdade, mas sempre acompanhando como elas estão vivendo, de que forma elas estão assumindo esses níveis de responsabilidade.
Então, nesse período, e até hoje, né, é trabalhado muito, bem umas 2 décadas para cá, sobre essa questão do gênero. E ela estava num ambiente onde as amigas, sei lá, cara, todo mundo estava naquele período, daquela idade de 11 para 12 anos, questionando isso. E eu fui falar com os pais dessas amigas delas, porque eram meus amigos. E eles não aceitaram essas questões. E daí o que eu fiz? O que nós fizemos? Tá? Antes de dar continuidade ao que ela fala aqui. Nós encerramos, não encerramos, nós nos afastamos desses pais, dessas famílias. E botamos barreira, ó, você não vai mais andar com essas meninas. São minhas amigas, não sei o que, não vai mais. E nós pegamos e policiamos o telefone. E ela tentou achar novos aplicativos, a gente encontrou e tal, e a gente começou, retirou o telefone, porque ela estudava na época ali com muito pelo digital, então a gente policiava os horários e tal, e ficamos em cima, foi 1 ano e pouco, cara, batendo, firme, até que ela deu uma despertada. E daí olha o que ela relata. Então teve essa fase na vida onde ela questionava a sexualidade dela, e ao chegar isso aos meus pais, eu queria receber aceitação. A gente precisa ser aceito. E olha o que ela relata. E o que você acha que eu recebi? Um não. E essa foi uma das melhores escolhas que meus pais puderam fazer por mim. Pois só assim venho me tornando a mulher que sou hoje. E foi com esse não que eu senti o amor genuíno dos meus pais, pois eles não queriam apenas aceitar sua filha, mas conduzi-la a um caminho virtuoso. São palavras dela, da experiência dela, sobre realmente os pais não aceitarem tudo dos seus filhos. Porque os pais têm responsabilidade social, né, que eu acabei de falar antes dessa responsabilidade, como é que é a palavra... de legalidade, né, diante da sociedade, mas também uma legalidade espiritual sobre seus filhos. E depois os filhos caem em caminhos muito distantes de Deus, muito distantes de princípios e valores eternos, e os pais não sabem por quê. Porque não souberam ter pulso firme na hora certa também. Cara, nós arrumamos uma inimiga dentro de casa. 11, 12 anos, indo contra todo o conceito que ela estava aprendendo na escola e tal. A gente tomou uma decisão, primeira decisão, botar ela numa escola particular, que é a que ela vai até hoje, a Esther vai, que é uma escola luterana, né? Não é perfeita, mas tem princípios e valores bem claros, com um método de ensino diferente e tal. Foi uma baita ferramenta, um dos melhores investimentos que a gente fez. E daí a gente pagou até o 9º ano, depois hoje o ensino médio ela paga, né? Ela mesma paga a sua própria escola. E isso fez com que a gente realmente mudasse o destino dela, cara. Por isso que os pais têm que dar destino. E ela mesma relata que os filhos olham para os pais e é difícil receber um não. Mas eles vão amadurecer. Vai chegar um momento que eles vão... Cara, meus pais fizeram o melhor por mim. E eles acertaram, né? Ou às vezes, mesmo que esse melhor não foi o melhor mesmo, mas era o melhor que eles podiam. E eu preciso aceitar isso. Eu preciso aceitar que meus pais fizeram o melhor que eles podiam. E eu olho para os meus pais. Meus pais eram muito limitados para me ensinar muita coisa. Mas eu sei que eles fizeram o melhor por mim. E eu aceito. Só que tem coisas que eu vou mudar na minha vida, né? Para as minhas filhas. Então a gente mudou muita coisa. Daí depois ela vem falando sobre essa questão do não, né? Da importância de os pais dizerem não e realmente botar limites. Não aceitar tudo dos seus filhos e tal e tal. Entender sobre os princípios e valores, transmitir isso. E a gente sempre entendeu o tempo dela também. E deixamos ela tomar as decisões importantes na vida dela. Por exemplo, ela tinha 14 anos quando ela, por conta dela, nós não falamos nada, decidiu se batizar. Ela disse, cara, eu quero me batizar, tomar uma decisão por Cristo e tal. Top, é isso que tu quer? Então vai lá e faz. Essa é uma decisão pessoal tua. Nós em nenhum momento falamos, tu tem que se batizar, tu já vai na igreja desde criança. 14 anos ela veio e pediu para realizar esse batismo. Então vai lá, a gente escreve lá e faz o treinamento, o curso, né, que a gente tem lá de batismo para entender melhor o que é esse processo, e vai lá e faz.
Então a gente dá essas liberdades para ela tomar as decisões pessoais de vida dela. Mas, naquele período, eram coisas assim, cara, não, isso aqui está fora de princípios. Isso aqui no futuro vai destruir a tua vida. Não é esse o caminho, né? Então a gente direcionou muito claro. Depois ela fala, na página 103, ela dá uma batida forte. Ela como mulher, né? É uma menina ainda mais se tornando mulher, ela diz assim, e mulheres deixem de ser independentes. Cara, uma menina, uma adolescente, como nessa cultura woke que a gente tem hoje, do feminismo, da identidade de gênero e parará, ela diz assim, mulheres deixem de ser independentes. E ela vem trazendo os princípios de o que é ser uma mulher, porque é aquilo que ela aprende com a mãe dela, no nosso contexto de casa, nosso contexto de princípios, nos nossos ambientes que a gente frequenta. E lá no final da página 103 ela diz assim, seus filhos precisam de exemplos confiáveis para eles seguirem. E se vocês pais não forem esse bom exemplo, vocês podem ter certeza que o filho de vocês vai colocar como exemplo na vida os ídolos da internet e os amigos que fazem as coisas erradas. Então, até essa parte da mulher ser independente tem que ler o livro, o que ela expressa, tá? Ela vem trazendo mais especificamente para como ela vê a mãe, né? Porque essa mãe ela tem que ter esse perfil também de uma mulher que sabe quem ela é, tem uma identidade bem forte, mas também sabe o papel dela de mãe, de ser aquela que vai edificar a casa, que vai construir um lar, né? Daí tem a parte do papel do homem também, que ela explica dentro dos conceitos dela. E daí porque esse exemplo, né? Depois ela entra nesse assunto, esse exemplo é que vai trazer clareza para esse filho, entender a sociedade como um todo, porque ele vai olhar para os pais. E é isso que os filhos esperam dos pais, exemplo, que tragam clareza. Lembra da tarefa de botar o carrinho de volta ao supermercado? Né? O Thiago até falou assim, cara, eu faço isso desde sempre e tal. É sempre precisar falar, é o exemplo. Tem coisas, a maior parte, né, das tuas ações não precisa falar, basta dar exemplo. Dando exemplos já bom, é a maior escola que eles vão ter dentro da tua casa. E para finalizar, a Esther, né? A Esther diz assim, fecha na página 104, ela escreveu um parágrafo exatamente assim. O que eu fiz? Eu só ajustei a parte gramatical, uns detalhes, mas exatamente o que ela escreveu. Ela escreveu assim, e eu, Esther, acredito que os filhos devem dar amor, alegria e tudo de bom que quiser dizer ou demonstrar o que tem em seu coração, como os pais também devem demonstrar aos seus filhos com muito amor e carinho. Então ela fala que é isso aí, a forma que ela vê os pais é um relacionamento de atenção, de amor, de carinho, e é assim que ela enxerga. E ela é uma menina assim muito especial, persuasiva, com um personagem bem forte, e não é fácil ajustar algumas coisas com ela, mas é o que ela tem na sua essência, assim, que é relacionamento. Ela tem muita integração mesmo com as pessoas. Certo? Bom dia, Alex. Levantamos para vencer. Chegou pro amém, cara, para nós fechar a conta aí. Alex, precisamos nos encontrar para nós ter acesso a esse livro aqui. Rabina entrando também. Igor, levantamos para vencer. Esse livro eu tô gostando de passar adiante, porque ele tem não só um conteúdo, não que os outros eu não goste, mas os outros eu não fico oferecendo para as pessoas. Quando a pessoa me pede, tem que ler, vendo, geralmente eu vendo, né? Dependendo da situação eu dou, mas assim, geralmente eu vendo, porque a pessoa está interessada, cara, paga aí porque vai te gerar valor. Mas esse aqui, além de ter um conteúdo essencial para a sociedade, tem a questão do CTF social, né? Que ele é um livro que foi doado, então ele não é mais nosso por direito, né? Então ele foi vendido, toda a renda já vai direto lá para o CTF e é direcionado para um projeto lá de acolhimento de famílias e tal, de acompanhamento de famílias. Hoje cerca de 50 famílias são acompanhadas e tal. Então eu chego num amigo meu, alguma coisa, cara, tá aqui um livro, assim, pega para tu ler e já faz o Pix lá, porque tu tá recebendo um baita de um conteúdo e ajudando um projeto sensacional. E daí eu tô mais solto para fazer isso, né? Então, sempre tem no meu carro, se alguém me vê, cara, tá no carro. Lembra de me pedir que tá no porta-malas do carro. Beleza? Vamos encerrar e amanhã nós vamos dar sequência daí com a participação do Anderson e da Miriam sobre esse relacionamento
de pais para filhos, que é o de coração para coração. Então, assim, ele vai trazer umas instruções nesse sentido, que é bem bacana, assim, bem profundo, e eles fizeram essa coautoria aí, essa colaboração que tem sido bem importante para nós. Beleza? Vamos orar. Pessoal que está aqui, tá? Eu acho que o Alex está aí ainda e o Saurinho. Hoje não dá mais tempo, né? Até eu tô bonitão por causa disso. Nós estamos com o BNI Taquara. Então, vocês são convidados para vir participar de uma reunião nossa do BNI, que é onde se reúnem empresários. E você pode ir ali e falar também um pouco sobre o que tu faz. E conhecer pessoas diferentes ali desse mundo. Não é pirâmide, não é maçonaria, não. É simplesmente uma reunião de empresários. Tem um método, é um negócio bem bacana. Quando a pessoa vai lá, ela entende bem o processo. Então, todas as quintas-feiras nós nos reunimos. Até a quinta passada era na Facate. Hoje vai ser no Ecolândia e eu acho que a partir de semana que vem em diante vai ser no Ecolândia, tá? As reuniões. Então, me avisa aí a hora que quiser vir numa quinta de manhã, vai ter que separar ali das 7 até umas 9h30, mais ou menos. Tem café, tem um valor para ser pago e tal. Mas eu acho que geralmente fica em torno de R$65. O café incluso, com o espaço, é para cobrir essas despesas, tá? E é isso aí, beleza? Me avisa aí, que a gente tá sempre convidados aí para participar do BNI. Papai do céu, tu és um pai bom, que sempre nos ouve, nós rendemos graças a ti. E quero te agradecer para essas meninas de ouro aqui, a Manu e a Esther, que tem realmente vindo com resposta diante daquilo que nós estamos derramando sobre elas. E que elas possam influenciar uma geração. E que nós possamos, como pais, capacitar a próxima geração, para que eles possam ir além do que nós vamos conseguir chegar. Que se levante uma geração poderosa sobre a Terra, que realmente carregue princípios e valores bem claros e que venham resgatar aquilo que é verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém, amém. Valeu, turma. Nos falamos e estamos aí à disposição. Até mais.